Olá amigos amantes do artesanato. Hoje neste vídeo nós iremos mostrar o passo a passo do uso do isopor na preparação da massa para os vasos artesanais. O último vídeo que foi postado, algumas pessoas reclamaram do fundo musical por não ouvir as explicações com nitidez. Então neste vídeo a gente vai ter esse cuidado e também mostrar outros detalhes importantes para a fabricação dos nossos vasos. Já peço a você que inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, deixe seu like, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Bora para o passo a passo. Então, conforme foi dito no último vídeo, sobre a preparação das massas, nós utilizamos 3 medidas desses dois tipos de areia. Essa areia mais branca, ela dá um liga maior, tá? Na fabricação dos vasos. E essa areia aqui que nós chamamos de areia lavada. Então eu vou colocar 2 medidas dessa areia e uma medida daquela dali, certo? Já. Importante outro detalhe que não foi dito no outro vídeo, de peneirar a areia, né? Então a gente peneira, principalmente essa areia aqui que vem com muita pedra. Com essa peneirinha aqui, você vai encontrar essa peneira em qualquer casa de ferragem, hein? A minha tá até um pouco já velha aqui, rachada. Então é importante peneirar a areia, tá? Então vou colocar, como foi dito já, né? 2 medidas dessa areia aqui, ó. E por que essa areia ela é utilizada? Principalmente essa. Ela ser um pouco mais, os pequenos grãos, como se fossem pequenas pedrinhas, ele vai dar mais resistência ao vaso. Se você fizer só com essa areia branca ali, ele vai apresentar rachaduras quando ele for secar e não vai ficar resistente, tá? Então é imprescindível que você use essa areia em maior quantidade. Medida que eu utilizo o carrinho. Você pode utilizar uma bacia, como eu faço aqui para grandes quantidades, né? Já faço no carrinho. Mas se você quer fazer a experiência, utiliza uma mesma medida menor, tá? Sempre vai ser a mesma proporção, 3 para 1, para ficar resistente. Algumas pessoas usam 4 por 1, porém o vaso ele vai ficar forte, né? Ele pode no futuro, com a raiz da planta, ele pode trincar, ele pode quebrar. Então não adianta, né? Fazer uma coisa com qualidade para que ele tenha uma longa duração. Próximo passo, que é adicionar o cimento e adicionar o nosso isopor. E aqui é a medida de cimento, a mesma medida que eu utilizei para medir a areia, a mesma medida de cimento, tá? Tem um vídeo aí no nosso canal mostrando quantos vasos a gente conseguiu fazer com um saco de cimento, tá? Então, você que almeja fazer esse trabalho em sua casa para ter uma renda extra, tá? Você vai ver que é uma boa alternativa para você trabalhar na sua própria casa e ter uma alta lucratividade. Passo aqui o nosso isopor. Tem um vídeo também que mostra como a gente triturou o isopor, tá? Aqui já tem uma grande quantidade. Está um pouco pesado porque está úmido. E propositalmente nós deixamos ele úmido já nesse saquinho, para ele não perder essa umidade, já para facilitar o nosso trabalho. Então, geralmente eu utilizo uma porcentagem de 30% de isopor. Poderia colocar mais, mas eu acho que já é o suficiente. E para que eu possa mensurar esses 30%, eu tenho aqui 4 medidas desse balde, né? Com esse baldinho. Então eu vou colocar um baldinho desse e meio, que vai dar a proporção de mais ou menos 30% de isopor na composição da massa. Já foi dito no outro vídeo, né? Trabalhar com isopor nos proporciona
três grandes benefícios. O primeiro, a leveza, né? A leveza do material produzido, no caso aqui os vasos. O segundo benefício, rapidamente falando, é a questão da reciclagem. Então o isopor, ele jogado na natureza, ele demora muito tempo para se decompor, muito tempo mesmo. E você aqui está colocando, produzindo novos materiais. Tá? E o ponto que também é muito relevante, não deixa de ser, é a questão da lucratividade, como já falei aqui nesse vídeo, né? Você utilizar o isopor, você vai aumentar matematicamente 30% a mais na sua produtividade. Então você vai produzir mais vasos, você vai ganhar mais dinheiro. Se você faz para vendas, né? Se você faz para a sua própria casa, também é benéfico, porque você vai produzir mais com pouco cimento. Olha aqui a quantidade de isopor que eu já tenho. Tudo vai para triturar no liquidificador. Tá? Nós temos aqui de isopor. E sempre que a gente passa aí com o carro em alguns lugares que a gente vê isopor, a gente vai juntando já para fazer esse trabalho. Então aqui, ó, não tem segredo. O carrinho aqui já é um pouco pequeno, mas dá para fazer. Tá? Você vai fazer primeiro essa mescla aqui, ó. Mostra direitinho aí, Daniel. Nosso cameraman, Daniel. Então, você vai começar a traçar aqui, ó. Uma colher de pedreiro mesmo, tá? Fazendo com que os materiais se misturem, né? Literalmente falando. Claro que uma quantidade como essa que eu coloquei dá mais trabalho, né? Mas se você vai fazer um teste inicial, você utiliza uma medida menor, como já foi dito, e você vai ter mais facilidade na mistura desses materiais, né? Estamos trazendo para cima, tá mostrando aqui, Daniel, para cima, porque aqui a massa corre para ambos os lados, para todos os lados. Então isso vai facilitando a mistura do material. O objetivo desse vídeo é mostrar tudo direitinho. Aqui a gente não tem pretensão de esconder nada. Aqui a gente quer realmente mostrar para você como a gente faz o trabalho, para que você também aí na sua região, na sua cidade, no seu estado, possa também estar fabricando e mudando a sua vida, a realidade da sua vida, da sua família. A segunda parte aqui, ó, vai trazendo. Aí servente de pedreiro sabe muito bem o que a gente está fazendo, né? 3 vezes eu gosto de fazer isso aqui. Tem que trazer para cima do montante. Pode ver que já vai tornando-se homogêneo a composição dos materiais. E agora a terceira vez. Sempre prestando atenção no isopor, né, que ele, no começo ele não vai querer se misturar. E olha que ele está úmido. Se ele tivesse seco, daria mais trabalho para essa mistura. Então veja que já está bem homogêneo, né? E agora que a gente vai abrir a massa, fazer com que ela se espalhe totalmente aqui pela carroça. Veja que já está bem mais homogêneo. E agora vamos fazer a mistura com água. Como foi dito no outro vídeo, se o seu material já está úmido, molhado, de repente choveu, a sua areia, o seu material fica fora e é exposto à chuva, então você vai ter que ter cuidado para usar pouca água, para não deixar tudo mole, e aí você vai ter que esperar um bom tempo para começar a produção. A água, a gente já tem uma mangueirinha aqui que nos ajuda, que nos auxilia. Comece pelas bordas da carroça, trazendo para o meio. Pouca água, aí vai colocando assim, ó. Vai tratando, vai mexendo.
Pode ver que aquele barro branco já dá dando aquele liga, né? Que fica mais difícil de você movimentar a colher. E isso é muito importante para a nossa produção. Então, quando vai colocando água, geralmente o isopor ele vai querer procurar um canto só para ficar separado. Como ele é mais leve, ele vai sempre subir, né? Então aqui, ó, já tá bom a primeira quantidade de água. Você vai agora vamos traçar. Sempre trazendo ele por meio, ó. Pode ver que mesmo feito as 3 vezes conforme foi mostrado, ele ainda procura se juntar, né? Então você vai sempre trazendo ele por meio da massa, misturando com o restante do material, levando a colher no fundo, para tirar o material seco. Não tem segredo. Lembrando aí que você que gosta do nosso trabalho, inscreva-se aí no nosso canal, compartilha com alguém que de repente está em casa, às vezes desempregado, não está trabalhando e quer de alguma forma começar a trabalhar, empreender. Isso também aqui é empreendedorismo, né? Hoje você, com o auxílio da internet, das redes sociais, você consegue vender o seu produto, posta vídeo, mostra o seu trabalho. Cerca de 90% dos nossos vasos aqui que a gente vende nas redes sociais. A gente posta os vídeos, a gente mostra, fala do nosso produto. E as pessoas entram em contato, pedem o tamanho do vaso. Alguns ainda vêm olhar, mas a maioria acredita naquilo que a gente posta. E é só elogio. Já levei para a feira, mas não vale muito a pena a logística para você estar transportando. Então, já tem uma ferramenta tão importante que é a internet hoje, ó, tá vendo que já foi? Veja só o ponto, ó. Tá? Excelente aqui, ó. Tá vendo? Certo, ó. Ponto excelente da massa. Hoje nós vamos produzir um vaso médio, um vaso grande e 2 vasos para a rosa do deserto. Tá certo? A gente já tem o pé, que já foi feito aqui, ó. Depois eu vou mostrar como foi feito esse pezinho. Depois basta colocar a bacia aqui, fazer a colagem e fica show de bola. Fazer o vasinho taça, né? E nós temos um outro modelo de vaso também, e é muito vendido aqui o vaso para a rosa do deserto. Ele é rasteirinho, ele tem só os pezinhos, sem esse pezinho aqui que eu acabei de mostrar. Só ele fica rente com o chão. Vamos jogar para o próximo passo. Vou preparar os moldes. Alguém perguntou nos comentários dos vídeos anteriores sobre a questão do desmolde, né? A gente vai mostrar nesse vídeo, é muito fácil. Agora é importante que você possa passar óleo em todo o molde de plástico, que assim vai facilitar esse desmolde 24 horas depois. Se você passa pouco óleo, então ele vai dar um trabalhozinho maior para desmoldar. Quando isso acontece, a gente usa água quente para descolar. Mas aí é a questão, né? É importante que você já umedeça bem o molde para que você não tenha esse trabalho de esquentar água no final. O molde já todo lubrificado, você pode utilizar óleo de cozinha, pode também utilizar detergente, tá? Óleo de cozinha de repente já usado, você pode guardar para isso, né? E aqui um detalhe importante, essa aqui vai ser o nosso molde para o vaso do rosa do deserto. Então esse detalhe é importante, você vai colocar areia aqui nessa borda aqui da bacia, e com a espátula você vai nivelando, compactando aqui, ó, essa areia branca. Eu gosto de usar ela porque ela é mais fina, né?
E isso vai dar um acabamento bem melhor na borda do seu vaso quando você for desmoldar. Se você não tiver um capricho para fazer isso aqui, ó, o seu vaso vai ficar com a borda feia. E depois, para você estar consertando, nem sempre fica legal, é mais trabalho, perca de tempo. Então é melhor você fazer isso antes, ó. Traz aí, vai enchendo essa borda. E por que fazer isso aqui de repente? Ah, não vou fazer, vou fazer logo dentro. Ele vai dar trabalho para desmoldar, certo? Se ele colar na bacia mesmo, ele vai dar trabalho para desmoldar, mesmo você colocando o desmoldante aí, utilizando o óleo, como já foi dito. Então, eu gosto sempre de fazer isso aqui, ó. E vai nivelando a areia, compactando e nivelando, para que o vaso ele fique com um acabamento bonito. Com o auxílio de um banquinho, um piso cerâmico aqui, ó. Você coloca seu molde. Este molde vai dar origem a este vaso aqui, ó. Mostra aqui, Daniel. Olha aqui a nossa produção que a gente tem disponível já para os clientes. Já vários modelos. Tem os de cerâmica. Felizmente não caiu muito no gosto popular aqui na nossa região. A gente vende pouco, por isso que a gente produz menos. Tá? Tá aqui o nosso campeão de venda, que é o efeito pedra. Aqui a gente vende bastante. E tá aqui o que a gente vai produzir com aquele molde. Essa bacia aqui. Olha o espaço interior. Levíssimo. Feito aí com isopor, com a mesma composição da massa que a gente mostrou. E aqui você que vai decidir o tamanho das bolinhas que você quer. Tá? Como é um trabalho artesanal, nem todo trabalho sai igual, né? É impossível de sair igual. Então você vai mensurar. Eu vi um vídeo de um rapaz aí que ele mostra medindo as bolinhas com a colher. Eu prefiro fazer mais rápido, né? Fazer essa medição com a sua mão. Aqui, ó. Você viu o tamanho, mais ou menos. E vai trazendo, mostra aqui, Daniel, de perto. Olha, você vai aqui, ó, colocando. Com a borda da bacia, você já vai mensurar que espessura você vai querer que o seu vaso tenha. Lembrando que é importante ele ter sempre 1,5 cm, 2 centímetros no máximo. Não precisa ser mais do que isso. Para um vaso desse porte, tá? Não precisa. Então aqui, ó, vai trazendo e sobrepondo, ó, fazendo apertando a massa aqui, ó. Sigam o mesmo trajeto. Vai fazer aqui a primeira rodada. Olha só, ó. Veja que a massa ela fica sobre a areia que a gente colocou, né? Então, quando for desmoldar, vai ser facinho. Você vai ver que vai ser facinho o desmolde, tá? Olha só. Um trabalho você pode desenvolver em casa, como a gente já falou aqui, no quintal da sua casa. E para pessoas que aí de repente já tem um trabalho, como professor, né? De primeiro ao quinto ano, já tive a oportunidade de trabalhar mais 20 horas, porém eu prefiro um trabalho que eu possa fazer em casa, estar com a família, estar auxiliando as crianças, estar próximo. Não adianta a gente querer ganhar o mundo, dinheiro não é tudo, né? A família, a base familiar, o estar presente na vida dos nossos filhos é fundamental. Então aqui eu posso estar com eles mais tempo. E é um trabalho relaxante, um trabalho que não estressa você, né? A gente sabe, se de repente tem alguém aí que nos acompanha aqui, é professor, já foi professor, sabe como que é a vida do docente, né? A vida puxada, a vida corrida. É um trabalho que não fica nas quatro paredes da escola, ele nos acompanha para casa, no planejamento de aulas e tudo mais. Então é preferível que a gente trabalhe apenas um horário e que a gente consiga desenvolver outras técnicas para que assim a gente possa trabalhar em nossa própria casa.
De repente você que é um professor aposentado, uma professora aposentada e quer ocupar o seu tempo também, né? E aqui a gente já tem relatos de pessoas que ao sair da sala de aula, do seu trabalho, começaram um quadro de depressão, um quadro depressivo, pelo fato de estar parada, né? Se sentir inútil. Então um trabalho você pode fazer na sua própria casa. Daqui agora, da onde a gente começou, vamos seguir e fazer a segunda base. Então aqui, ó, a gente não tem segredo, não tem segredo. Vai sempre mexendo aqui a massa com a sua própria uso de luva, fundamental. A gente sabe que é fundamental, né? Olha só. Ah, Maurício, mas as bolinhas nem sempre ficam do mesmo tamanho. Isso não importa, isso é um trabalho artesanal. O trabalho artesanal, ele traduz o que está no seu coração. O trabalho artesanal é a mesma coisa de cozinhar ou qualquer outra arte. Cada um é diferente, cada um tem sua característica. Uma peça artesanal, ela tem, né, esse objetivo. Então veja aqui, ó, mostra aqui, Daniel, aqui por cima, a visão padrão, olha só como que ele está, ó. Veja que a espessura da massa é homogênea. Isso aqui você vai olhando sempre para não deixar o seu vaso uma parte mais fina, outra parte mais grossa. Isso vai também, pode danificar quando você for desmoldar, quebra, né? Na parte mais fina, evidente. Então a gente vai continuar aqui, para não ficar tão longo o vídeo. E quando a gente tiver no fundo, a gente retorna. Levou três rodadas aqui, né? 3 rodízios de bolinha. Eu separei um pouco da massa aqui no cantinho da carroça, dê uma olhada, para fazer o fundo. O fundo é importante que ele esteja bem úmido assim, ó. Até porque ele não vai correr o risco de descolar, né? E a mesma coisa também, um detalhe interessante, vendo também a espessura do fundo. Se o seu vaso, fazendo esse trabalho aqui, ó, de acabamento das bordas, se o seu vaso é pequeno como este, não há necessidade de você fazer um vaso com fundo tão espesso, tá entendendo? Não há necessidade, não vai pegar tanto peso assim. Porém, se você vai fazer um vaso, ele vai ter muita terra, ele é muito alto, né? 40 centímetros, 45, 50, ou até mais que isso. Aí você vai ter que utilizar, fazer com que esse fundo seja mais espesso, tá? Deixa aqui, ó. Faz sempre esse trabalho, tá? Passa na mão lateral, nas bordas, para que assim toda a estrutura se una, né? Mostra aqui, Daniel, desse lado aqui, ó. Olha só. Olha. Esse acabamento, tá? Dando essas batidinhas, essas palmadinhas. Pode ver aqui, ó. Mostra esse detalhe aqui, ó. Olha, a mesma espessura basicamente que a gente iniciou o vaso também. Para esse tamanho, para essa altura que é mais ou menos 15 centímetros, é o necessário, não precisa mais do que isso. E aqui ela não tem segredo, né? É só você concluir. Para fazer os pezinhos, a gente faz sempre com 3 bolinhas de massa, como um tripé. E a gente vai utilizar ali uma mesa que já está nivelada, para que a gente não tenha nenhum problema quando for terminar o vaso, porque às vezes o que acontece, o vaso ele fica, se você não nivelar, não trabalhar num ambiente nivelado para fazer os pezinhos, ele vai ficar feio. Quando você terminar o trabalho, ele vai ficar desproporcional, um lado mais alto do que o outro. Não fica legal, fica com uma má visibilidade, né? Então, importante um lugar nivelado. A gente está terminando aqui e vamos mostrar o próximo passo das perninhas, dos pezinhos. 15 minutos já se passaram, 15, 20 minutos. A gente vai utilizar agora um nível de pedreiro, né? Um pedaço de piso e para essa cada nela. E aqui nós estamos com um vaso. Puxou um pouquinho de uma secada, né? Num ambiente nivelado, a mesa aqui é nivelada. E agora
a gente vai fazer os pezinhos nele, né? E depois os furos para que a água saia, né? Quando você for aguar a sua planta. A vazão da água. 3 bolinhas. Coloquei a primeira. Fazer um efeito de tipo um tripé, né? Então aqui, ó. Outra, mas aqui por cima, Daniel. Tá, ó. Vai ajeitando ela direitinho com a mão. Que é a terceira. Por que é importante o tripé? Eu acho mais que dificilmente o vaso ele fica dançando, né? Mexendo. Ele sempre vai assentar muito bem no chão quando ele secar. Eu acho melhor assim. Também é mais econômico, né? Agora com o auxílio do piso, conforme já foi dito, ó. Você coloca o piso, começa essa parte lisa para baixo que não vai grudar. E agora você vai colocar o piso aqui, ó. Você vai perceber, veja que é preciso baixar um pouquinho aqui, ó. Tá vendo aqui que a água tá bem no meinho? Isso aqui não tem segredo para usar, minha gente. É muito simples. Então, essa primeira parte, agora você vai fazer o contrário aqui, ó. E ver se tá do mesmo jeito também. Está. Olha. Acertamos de primeira. Então, tá aqui. Tira o piso. Veja que ele tá todo acentuado. E com o auxílio de uma espátula ou uma faquinha, a faquinha aí, você vai tirar os excessos de massa. Não precisa ter tudo de massa, né? Não há necessidade. Então você vai retirar os excessos. Olha só. Deixei ele aqui bem curtinho. Da mesma forma aqui. Tá? Olha só. Tá mostrando aí, Daniel. Os pezinhos já prontos. Você com um caninho, aqui um caninho de 20 milímetros. Eu vou, como ele tem um diâmetro, né? Uma circunferência maior, eu vou deixar ele com 2 furos de vazão, né? Primeiro. E bem pertinho aqui do outro, fazer o segundo. Pronto. Primeira parte concluída. Agora basta a gente esperar 24 horas aqui na região da gente, na nossa região. Apenas 24 horas já é o suficiente para a gente desmoldar e dar continuidade. Bom dia, amigos, amantes do artesanato, dando continuidade ao nosso trabalho. Agora vamos seguir esse passo a passo aqui. Vai para cá, Daniel. Olha só, nós temos aqui o cimento. Tá aqui a peça, tá com suas 24 horas, tá? Aqui nós temos cimento, vamos fazer uma nata de cimento. Nata de cimento nada mais é do que água com cimento. Vou fazer aqui uma quantidade mais elevada, porque eu quero aplicar nesse daqui, ó, que foi feito ontem também, e naquela peça ali. Nós já temos vídeo aí no canal mostrando como que a gente faz esse vaso aí. Basta você dar uma navegada aí no canal, você vai encontrar. Então aqui você molha, mexe direitinho aqui, ó, até dissolver todo o cimento. Sempre pegando no fundo do recipiente. Tá? E essa natinha de cimento é importante passar na peça, para que você tenha uma resistência maior quando você for pintar a peça, né? Vai dar uma qualidade no seu trabalho. Então aqui, ó,
Ela tá pronto. Tá molhada na peça, né? E com o auxílio de um pincel, tá? Fazer essa aplicação. Geralmente acontece que às vezes a nata de cimento fica um pouco grossa, então é importante ter um pouquinho de água perto, para sempre dissolvendo, mexendo, tá? Aqui já está pronta. Agora vamos desenformar, né? Vamos levar a peça ali para outro ambiente, com mais espaço. Ó. E veja como vai ser fácil de desmoldar. Que você vira com cuidado. Tá mostrando, Daniel? E você às vezes nem necessita de você de uma espátula para você passar aqui nas laterais. Às vezes nem precisa. Nesse caso vai precisar, tá? Ó, apertadinho. Então, com auxílio de uma faquinha e uma espátula, você vai passar aqui, ó. Colando. Tá? Passado aqui, ó. Aqui, ó. Já descolou, ó. Pronto. Olha aqui, Daniel, puxa aqui esse detalhe. Veja o acabamento como ficou, né? Agora a gente vai molhar essa peça e vamos fazer uma massa bem fininha de cimento para a gente passar aqui por dentro, como se fosse um reboco. Muito leve, porque tá molhada ainda, viu? Então aqui a gente vai dar uma molhada nela. Vamos molhar, esperar um momentinho e fazer essa massinha de cimento, pouca coisa, só para fazer um reboco. Aqui a peça fica até umas marcas, né? Não pode ficar dessa forma. Algumas pessoas fazem esse trabalho com nata de cimento, somente a nata de cimento. Eu prefiro fazer com uma massinha fina, aquela areia branca que a gente mostrou no início do processo da fabricação do vaso, e acaba dando um acabamento perfeito na peça. Uma medida de 1 por 1, cimento e areia branca. Aqui tem mais um litro. Pouca coisa, pequena medida, para que você possa fazer essa massinha. Para revocar o seu vaso. Faço aí sem enrolação, viu? Essa massa é importante que ela seja um pouquinho úmida, um pouco mais úmida, para que ela possa preencher todos os espaços que tem aqui, né? Então é preciso que ela seja aí, ó. Ela fica bem pastosa. Olha, tá todo molinho, fica bem homogênea. Pouca coisa. Mas não vou fazer aqui, eu faço muito, mas esse como apenas para demonstrar para vocês. E com esse instrumento aqui, ó, que é usado para confeitar bolo, você pode também utilizar uma espátula de plástico, mas eu gosto de trabalhar com ele. Aqui não tem segredo, ó. Assim, ó. Olha só. Preenchendo bem os espaços, trazendo sempre ela para cima, puxando ela para cima, aqui, ó. Ali fica com uma pedrinha, para que ela seja bem fininha mesmo. Preenchendo todos os espaços, deixando
Ele é bem jeitinho. Depois, quando ele secar, aí você vem com a nata de cimento por dentro também e dá o arremate final. Aí, com a nata de cimento já vai fechar todos os buraquinhos que ficarem. Ficou alguns pequenos grãos. Preenche aqui todo. Olha só. Acho que encontrou. E sobrou massa. Esperada. Agora o acabamento com a nata de cimento. Olha só que feição fica depois. Depois, se necessário, se vê que é preciso, quando ele secar, você aplica outro. São também pelas bordas. Pra ver que o granulado do isopor ele desaparece. Passar também no fundo com mais ênfase. Agora a gente espera 4 dias, 3, 4 dias, para que aconteça a cura do cimento. Importante esse tempo, para que a peça tenha mais resistência. E essa cura é preciso que você, hora ou outra, fique molhando a peça. Caso você tenha uma caixa d'água em casa, que logo quando ele secar essa nata de cimento, você poderia imergir essa peça na água pelos 2, 3 dias. Mas como a gente vai ficar sempre aguando, então a gente vai passar mais tempo, assim, né? De 3 a 4 dias. Aqui, como a nossa região é quente, a gente vai aguar 3, 4 vezes por dia, tá certo? E sempre molhando a peça. Logo após esse passo, aí vem o próximo, que é o passo para o lixamento e pintura. Continuidade ao trabalho com a peça que já está terminada aqui, ó. É o mesmo processo de fabricação. Aqui ela está seca, está curada. Então, ó, com o auxílio de uma lixadinha, você vai passar, tirando aqui algum excesso que tiver. É só pequenos detalhes mesmo, aqui, ó. Estou com a lixa fina aqui, mas é interessante uma lixa mais grossa. Pode também utilizar a lixa ferro. Tá? Estou aqui com a lixa de parede, mas como a textura é bem rústica, danifica rapidamente a lixa. Né? Vou fazer a pintura desse daqui para mostrar para você o trabalho final da nossa produção. Olha só. Olha só a leveza desse vaso. Olha. 30% de isopor. Processo final, tanto passo a passo, né, minha gente? Então, processo final, processo de pintura. Tá aqui, ó. O nosso turno, por enquanto, improvisado. Tá? A gente tá utilizando a amostra aqui da oficina de bike. Tá já lixadinho, arrumadinho, como já foi mostrado. E aqui é a tinta, ó. Um detalhe importante aqui, essa questão da tinta. Pessoal, essa tinta a gente faz ela com massa corrida, massa acrílica e cola PVA.
tá? Você consegue dar uma economizada boa aí no seu trabalho. Deixa ela branca, vamos pintar esse vaso de dourado com os pátimas em preto, tá? Então, vou colocar aqui uma quantidade de tinta que dê para pintar esse vaso, evidente. E com o auxílio desses 3 corantes aqui, ó, nós vamos fazer a cor. Então, como eu quero um dourado, eu vou começar com o ocre. Aí que você deve ter um cuidado. De acordo com a sua tonalidade, você vai criar. Olha. Essa vai ser a tinta de fundo, tá? Importante usar a cola PVA, porque ela vai dar uma boa fixada na tinta. 100% você consegue economizar. Como já foi mostrado no vídeo aí anterior, nós conseguimos aqui produzir com um saco de cimento 24 peças, que foi avaliado depois de pintado em R$800. R$800. O material que a gente utiliza com o verniz acrílico, a gente não chega a uma soma de R$100. Então veja o quanto você vai conseguir lucrar com esse trabalho. Aqui não é fake não, gente, é realidade, viu? Realidade. Basta colocar em prática. Agora, para isso, você tem que realmente querer, né? Você tem que querer, você tem que enfrentar os desafios. Não vai ser fácil no começo, você pode cometer alguns erros, como aqui a gente também às vezes comete, mas vale a pena, eu digo a você, vale a pena. Em todos os sentidos. Faz bem para você, para a sua saúde mental, para o seu bolso, para a sua família. Um trabalho que você vai desenvolver com facilidade, com prazer. Veja, olha só a tonalidade. Eu nem coloquei o laranja, apenas utilizei o marrom e utilizei o amarelo ocre. Aqui eu não estou ganhando para falar dessa marca, mas é uma marca muito boa para corante. Tá? Então vamos aqui a aplicação. Se as pedras é na horizontal, então vamos trabalhar o pincel, tá? Na horizontal também. Você pode até trabalhar sentado aqui, ó. Meu auxiliar cameraman aí registrando. Você vai aqui sempre fechando todos os buraquinhos. Olha, é incrível, tá? Trabalho incrível. Muito bom. Aqui a gente vai aplicar a primeira demão. Colocar o sol. E logo após a secagem, a gente vai aplicar a segunda demão. Quando a gente aplicar as duas demãos, a gente volta para mostrar para você o processo final. O processo final de envernização. A gente utiliza aqui o verniz acrílico. A gente utiliza aqui, ó, dessa marca Colortex. Tá fazendo propaganda de graça aqui para a empresa. E a gente utilizou novamente os corantes marrom e o ocre, amarelo ocre. Lembrando que para o dourado é necessário usar mais o ocre, evidentemente. Esse aspecto de ouro envelhecido, né? Então a mesma aplicação. Veja depois da segunda demão como ficou. Todo douradinho, tá vendo? Então aqui, ó. A primeira demão também. São duas demãos de verniz. Então a primeira demão. Espera secar. E depois você aplica a segunda demão. E conclui com os pátimas. Nós iremos mostrar aí. Então veja a diferença. Esse brilho, a peça continua, tá? A primeira demão, ele não fica tão evidente, fica meio fosco. Mas a segunda demão, ele já puxa o brilho. Fica excelente. Fica lindíssimo. Seguindo o mesmo padrão, horizontal, tá? Espalhando bem por todos os poros aqui. Tá? Espalha bem o verniz. Aqui pelos pezinhos também, ó. Enfim, estamos aí concluindo, né? E a dica bônus aí é a questão
da tinta, como já foi dito, muito importante. Aí você pode economizar uma grana na tinta, coisa de fundo. E esse verniz aqui na nossa região ele é barato. Eu utilizava a marca Ikini, mas o preço é um pouquinho mais elevado. Esse verniz, pessoal, você pode colocar 10% de água, ele é a base d'água, tá? Você pode trabalhar sem máscara, não há necessidade de máscara. É uma outra vantagem, ele não tem um cheiro forte, não atrapalha. O outro verniz, a base de solvente, tem que trabalhar com máscara e mesmo assim dá dor de cabeça. Ele é bem complicado de se trabalhar. Eu já trabalhei com ele no início e não achei legal. E também é mais caro. Então veja como ficou, apenas a primeira demão, olha só como ficou bonito. Vai ficar mais bonito ainda quando puxar os pátinas nessa peça. Tá lindo demais. Vamos esperar um tempinho agora para secagem e a gente aplicar a segunda demão. Olha aí, pessoal. Caso você queira deixar, pode deixar assim, ó. Já, né? Como é uma característica do nosso trabalho, a gente gosta de sempre fazer os pátinas, né? O verniz preto, veja. Você dá uma leve enxugada no pincel. E aqui, ó, na horizontal, olha só que beleza vai ficando esse vaso. Aí é a sua criatividade, é o seu gosto. Você pode criar diversas cores, como foi mostrado. Tem essa possibilidade, né? Com os corantes. Você pode brincar com os corantes e misturando, fazendo suas cores. Tem cores aqui que a gente faz nessa brincadeira das misturas que fica bem interessante. Então, trabalho concluído. Inscreva-se no nosso canal. Compartilhe aí com alguém que você acha que precisa, que se identifique com esse tipo de trabalho. E ajude o nosso conteúdo a chegar a mais longe, a ajudar mais pessoas. Forte abraço para todos e fiquem com Deus. Pronto, concluiu. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.